Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui algumas binds muito utilizadas aqui no cenário do CS2, beleza? E bom, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar o canal e também dar aquela fortalecida, beleza? Também passa na live do meu amigo aí, TV Jogos. Ele faz as lives quase todo dia aí de CS, beleza? Ele faz os sorteios também aí de skin, é muito bom também. Então, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. E, bom, gostaria de começar aqui explicando o que são as binds, né? As binds, de uma forma bruta de falar, elas são basicamente ações que cada tecla do seu teclado faz quando você aperta elas. Então, por exemplo, se eu apertar o W, a bind do W, no caso, seria a bind de eu andar pra frente, entendeu? E dentro do jogo, cara, esse lance de binds, elas são muito variáveis. Por exemplo, eu posso criar uma bind que toda vez que eu aperto, sei lá, um botão, ele vai mandar uma mensagem automática no chat, tá ligado? Então, assim, esse lance de bind, ele é muito útil no CS. Não só agora no CS2, mas desde o CSGO também. Lembrando que também, nem todas as binds do CSGO estão funcionando aqui no CS2. Tem alguns comandos do CSGO que não funcionam no CS2. Ou porque ainda não foram adicionados ainda, ou porque os caras mudaram o nome. Antes de mais nada, eu vou ensinar vocês aqui como faz para poder preparar, né, a questão de AutoExec, porque também tem esse outro esquema também, que no CSGO é só você abrir o prompt de comando, que eu vou ensinar também como é que faz isso, e escrever lá os comandos e a byte ficava salva automaticamente. Atualmente no CS2 a banda toca um pouquinho diferente, tá ligado? Tipo assim, se você escrever uma byte no console, dependendo da byte que você escrever, pode ser que quando você fecha o jogo, ela seja apagada. Então você tem que fazer o que a gente chama de AutoExec atualmente aqui no CS, beleza? É o que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Bom, primeiro passo, você vai vir aqui nessa área inicial. Qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito. Você vai vir aqui em novo, beleza? Você vai criar um documento de texto. Documento de texto aqui padrão. Você vai renomear ele e vai botar AutoExec. O jeitinho que tá aqui assim, ó, pra facilitar pra você, beleza? Óbvio, você pode colocar outros nomes também, mas eu prefiro colocar esse aqui pra ser mais fácil de identificação, beleza? E a partir daí, o que você vai fazer? Aqui na descrição do vídeo vai estar a lista dos comandos, todas as binds que eu vou estar mostrando aqui no vídeo pra vocês, beleza? Não vou estar mostrando só no jogo, eu também vou estar deixando na descrição pra vocês. É só copiar e colar, beleza? Nesse papel aqui que vocês... Vamos dizer assim, nesse caderninho, por assim dizer. Vocês vão só copiar e colar aqui as binds que vocês mais acharem interessantes, beleza? Que quando for mais pra frente eu vou ensinar vocês como é que faz a parte do AutoExec. Então deve estar a minutagem aproximadamente aí na tela. Então caso você queira pegar mais essa parte aí, botar na timeline aí a parte dessa minutagem, beleza? Dito isso, vamos prosseguir aqui. Bom, voltando aqui pro jogo, temos algumas binds para mostrar para vocês aqui. A primeira delas, que eu jogo ser a bind mais importante do CS, né? É a bind do Jump Throw. Apesar que agora aqui no CS2 ela já tá bem mais fácil de ser feita, mas ainda assim eu prefiro usar a bind de Jump Throw porque ela elimina qualquer chance de ter variação no pulo. Pra quem não sabe o que é Jump Throw, cara, é basicamente a ação de você pular e tacar uma granada. Entendeu? Só que qual que é o problema disso? A granada, dependendo do timing que você pula e taca ela pode ser que tenha uma variação no lançamento. Então meio que tipo assim, apesar de você fazer um lançamento longo, meio que existem meio que variações dentro do lançamento longo. Dá pra entender? Tipo assim, ó, é só chegar aqui, pular e tacar, ó. Se ele fazer o gemido é porque foi no máximo. Mas por exemplo, tem horas aqui, ó, que, ó, agora não foi, ó. E eu pulei e taquei também. Entendeu? Então assim, para poder tirar essa variação, o que a gente faz? Essas bind que tem alias, cara, você tem que colocar efetivamente, tá, no AutoExec, porque senão quando você fechar o jogo e abrir de novo, cara, vai dar problema. Então assim, deixa logo tudo no AutoExec pra não ter problema, tá ligado? Até porque eu não sei exatamente se é só esse alias, mas geralmente essas bind de alias aí que tá mais dando problema em relação a sair e ela desfazer tudo, entendeu? Então, por fim das dúvidas, coloca tudo naquele caderninho que eu falei pra vocês no começo do vídeo. E em questão da bind sendo alt, eu coloquei porque fica perto do espaço, acho mais prático de usar. Mas se vocês quiserem, você pode colocar outras teclas também. É só na hora que você for escrever a bind, em vez de colocar alt, você coloca a tecla que você quer. Essa bind de Jump Throw é bem fácil de usar. Você puxa o pino da granada, segura aqui na sua mão, ó, só mira e aperta o alt que aí já pula e taca automaticamente pra você, ó. Ó, fez o gemido, é porque foi Jump Throw, entendeu? Então assim, com essa bind, cara, não tem perigo nenhum de dar variação pra você. Mas enfim, fica aí a primeira bind pra você usar do CS, beleza?
uma das binds mais úteis e bora pra próxima. Bom, a próxima bind que a gente vai usar aqui agora é a bind de pular no scroll. Essa bind, sinceramente, eu não acho, tipo assim, eu não acho ela muito útil assim, mas ela é boa, não sei, acho que por questão de orgulho. Eu acabei acostumando com essa bind, eu acabei gostando dela, e também ela é útil pra quem que gosta de fazer b-hope, tá ligado? Tipo, não tem como tu fazer b-hope, pelo menos não tão de forma decente, tá ligado? Usando o espaço do mouse, ó. Também com o espaço ele vai meio que dando umas... Ele não funciona muito bem, entendeu? Ó, o scroll... Fazendo com o scroll aqui, ó. Vai fazer meio que o b-roll bem direitinho, é com o teclado, ó. Ó, e vai dar tipo meio que uma morrida no meio do caminho, tá ligado? Então assim, a bind de pular pra cima e pular pra baixo no scroll do mouse eu acho bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais eficaz, por assim dizer, entendeu? Além de que no espaço também eu vou usar uma outra bind também que vai ser a próxima que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que essa bind aqui do mouse, você tem que colocar esses dois comandos aí que vai poder funcionar tanto você scrollando pra cima quando scrollando pra baixo. Enfim, vamos pra próxima bind aqui. A próxima bind é relacionada à granada ainda. Essa aqui, se bem sincero, eu não uso tanto assim, mas eu uso mais, eu deixo ainda por questão de precaução mesmo. Que no caso seria a bind do Run It Tomorrow, né? A pronúncia do inglês tá tão em dia assim, mas enfim. Ela consiste basicamente em, tipo, tu dá uma corridinha pra frente, ó. Tá vendo que ele dá tipo um pulinho pra frente, ó. Entendeu? Então, tipo assim, pula e taca, ó. Entendeu? Ó lá, ó, fez certinho, ó. Smoke janelão, entendeu? Então assim, essa... Ai, porra, dropei a smoke. Mas enfim, essa bind de você dar uma corridinha pra frente e tacar, eu acho ela muito boa. Principalmente quando você vai tacar uma flashbang também. Ó, se liga. Pumba, foi uma pop praticamente a cabeça dos caras. A cabeça dos caras, entendeu? O único problema dela é que, diferente da bind de up throw, essa minha bind aqui, eu não encontrei um comando pra poder, tipo, ela já tacar, tipo, quando você apertar, entendeu? Então, por exemplo, se eu só apertar aqui, ó, o boneco vai só pular pra frente, entendeu? Ele não vai tacar automaticamente, então tem que ficar um pouquinho esperto no time, tá ligado? Mas não vejo tanto problema nisso não, sinceramente. É uma bind muito boa. Se você tiver alguma bind dessa aqui, ele já corre, taca e pula ao mesmo tempo sozinho, aí você me manda. Ah, outra coisa importante, tá? Algumas dessas binds, essas binds que tem alias, algumas delas são proibidas em torneio, tá? Então se você aí é que nem aí, fica atento no cenário aí, às vezes vai pra um campzinho ou outro ali de bairro, não sei. Fica atento aí que, se não, salvo me engano, uma das poucas binds que é permitido você usar em campeonato de bind de alias é essa do Jump Throw, entendeu? Que é meio que eu consenso que todo mundo precisa dela, tá ligado? Mas assim, essa bind de correr e tacar pra frente, eu realmente já não sei. Então tem que ficar bem esperto nessa daí. Outra bind muito boa também, cara, que eu gosto de usar bastante é pra treino de granada. É a bind de você acelerar o tempo do jogo, ó. Se liga. Você tá com a molotov aqui no chão, vamos supor que eu errei. Quando tem que esperar a molotov acabar, você aperta o J, ó. Tá vendo como o tempo acaba bem rápido? Você percebe logo quando o FPS ele cai pra caralho, tá ligado? Você liga, ó, o FPS, ó. Eita, nem andou mais. Mas você já nota aí que o FPS ele já dá aquele gargalo, ó. Ó. O boneco ele nem anda, de tão lagado que fica, tá ligado? Mas assim, nada que chegue a crashar o jogo. Pelo menos no meu caso, o jogo nunca chegou a crashar, entendeu? Infelizmente a minha smoke acabou ficando presa aqui. Esse mapa é meio bugado mesmo. Então não consigo demonstrar com a smoke, mas a galera usa essa bind bastante caso você vai fazer treino de granada. Muito bom. Continuando aqui, outra bind muito útil também para treino de granada, cara, é a bind do SV Underline Retromorrow Last Grenade. Essa bind está aparecendo na tela para vocês aí. É uma bind bem longa, mas ela é muito boa também para se treinar. Que é o que ela faz? Ela relança a última granada que você jogou. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem uma flecha aqui no top mid, ó, que eu quero testar, por exemplo, essa daqui, ó. Eu venho aqui, aí eu faço jump throw, pulo. Aí como é que eu vou saber se cegou aqui no janelão? Você bota esse comando todinho aqui no console. Mas eu acho mais eficaz você colocar a bind direto, porque você aperta uma tecla e vai logo, ó. No caso deixou o meu aqui no K, mas normalmente se você quiser você pode mudar. O que essa bind faz? Você aperta, ó. Ó lá, ó. Pumba. Ela relança a última granada nas exatas mesmas condições que você lançou ela, ó. Entendeu? E aí ela papoca no mesmo jeito, enfim.
Essa bind também tem desde o CSGO, mas eu nunca cheguei a colocá-la, bindar oficialmente ela, tá ligado? Próxima bind, parece meu radar, eu não uso tanto. Só algumas situações muito específicas que, pra você estar dentro da smoke, você aperta a tecla V, ó. Tá vendo que meu radar dá tipo um zoom? Nessa escala de radar realmente não faz tanta diferença não, mas se você tem um radar que é muito, tipo, abrange meio que o minimapa inteiro, tá ligado? Realmente tem essa bind aqui que você aperta o V e dá um zoomzinho, ó, se liga o minimapa, ó. É muito útil, tá ligado? Principalmente que você tá dentro do smoke, você não sabe onde é que você tá ligado? Você vai, você bota aqui no zoom, ó, aí você se localiza bem direitinho onde é que você tá, entendeu? Isso aqui já me salvou algumas vezes, hein? Então fica atento aí. Deixa eu ver, próxima bind. Essa bind aqui, cara, é a bind do Sei, gosto de chamar. Que ela é nada mais nada menos do que um comando de você falar no chat pra todo mundo. Uma mensagem já pré-decorada. Como deu pra ver, eu coloquei um exemplo aí da bind do que eu mando aqui nas partidas, né? Pra divulgar a live dos jogos. Brother meu aí. Eu só aperto a tecla, ó. Ele manda no chat pra todo mundo, ó. Aí quem quiser que copie o link e bota lá na Twitch pra assistir as lives, tá ligado? Então assim, sei lá, você pode colocar, sei lá, fulano de tal do meu time deu a bunda. Nada contra quem dá a bunda, mas sei lá, você quer trollar seu amigo, tá ligado? Aí você bota lá, cada vez que tu aperta W, ele vai falar isso daí e andar pra frente, tá ligado? Então assim, ou sei lá, você bota uma bind pra quando você aperta M1, ele fala Rush B, Rush B, Rush B, entendeu? No chat principal. Aí realmente pode ser uma boa, entendeu? Então, assim, fica esperto aí, principalmente você que trabalha na Twitch, né? Você bota essa bind aí, faz que nem os jogos, pô. Bota essa bind aí, tá ligado? Aí você aperta o seu botão, ó, e divulga a tua live automaticamente. Bom, próxima bind que eu vou mostrar pra vocês é a bind de mira. Essa aqui, infelizmente, ela buga a minha mira. Essa bind aqui, ela tá bem bugada no CS2, pra ser bem sincero pra vocês, tá ligado? Mas geralmente ela só funciona nessas miras, que ela é meio que uma cruzinha no meio, ou então ela vai... Ela pode ser que ela aumente, diminui o tamanho da mira. Eu não entendo muito bem. Mas basicamente pra que serve essa bind? É pra poder você alinhar a bomba, por exemplo. Deixa eu ver aqui um alinhamento aqui. Tem uma molotov. Cara, deixa eu ver. Pega por exemplo essa aqui, ó. Eu quero treinar o alinhamento dessa bomba aqui, ó. Sei lá, tem que alinhar essa partezinha aqui do ar com essa parte aqui. Aí você, sei lá, aperta aqui o botão, ó. A tubira vai esticar. Você bota mais ou menos o alinhamento, ó. Aí você tira, corre e taca, faz o alinhamento perfeito, ó. Bomba, caiu a bomba, entendeu? Essa bind é também muito útil, principalmente você que gosta de ficar... Que é o suporte do time, né? Gosta de ficar atacando as bombas, enfim. Essa bind é muito boa. Eu já usei bastante essa bind, mas eu parei de usar mais porque... Depois que você pega os spots, meio que vai meio que no automático, tá ligado? Você crava certinho já, sem precisar ter que ficar alinhando todas as bombas. Agora assim, se tiver alguma que você quer aprender, realmente eu recomendo você colocar essa daí. Por último, a última bind aqui que eu acho muito boa é pra você que gosta de ficar nesses mapas assim, ó. Tipo esse aqui, mapa de treinamento da Valve. Aí você quer, sei lá, ir lá pro outro lado do mapa. Aí você bota essa bind aí, ó. Bind, no caso eu deixo a minha no H, né? Que aí você ativa o modo no clip. Aí você pode sair voando pelo mapa. Beleza? Lembrando que para poder se ativar esse tipo de comando, você tem que estar no servidor privado, não funciona no servidor público, por motivos óbvios. Você vai abrir aqui o console e bota esse comando aqui, ó, sv underline cheats 1. Aí ele habilita o sv cheats. Aí você pode usar esse comando, beleza? Então caso você bote essa bind aí e estiver funcionando, é porque seus sv cheats não está habilitado. Porque você tem que ficar habilitando toda vez que você entra no jogo, entendeu? Ou você vai lá nas opções de inicialização da Steam, que eu vou mostrar pra vocês, e bota o comando do... Esse comando aqui, ó, mais sv underline cheats 1. Aí você bota esse comando lá. Aí a partir de toda hora que você iniciar o jogo, ele vai estar já lá bem bonitinho, com os comandos já iniciados, beleza? Agora vamos para a parte de configurar nosso auto-exec. Pois bem, o primeiro passo que você vai estar fazendo vai ser o seguinte. Você vai vir aqui naquele o seu textinho que você escreveu nas binds, beleza? Você vai vir aqui em renomear ele. Aí o que acontece? Onde tem aqui .txt, você vai apagar e você vai colocar .cfg, beleza? Pode confirmar aí, não dá nada não. Vai virar esse bloquinho aqui, certo? Aí o que você vai fazer? No caso esse daqui não tem nada, mas eu tenho outro já bem certinho nos diretórios, beleza? O que você vai fazer depois disso? Você vai vir aqui na sua Steam, você vai vir aqui em Counter Strike, você vai vir aqui em gerenciar, explorar arquivos locais, você vai aqui onde tem Counter Strike Global Offense, você vai vir aqui em Game,
certo? Depois você vai vir aqui em Core, CFG, e aí você vai fazer o que? Você vai soltar aquele seu arquivo .cfg aqui, beleza? No caso a minha tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, calma aí. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu arquivo .cfg, ó. Todas as minhas binds que eu uso estão tudo aqui, certo? E aí eu soltei elas aqui, beleza? Fazendo isso, o que é que você vai fazer? Você vai vir agora lá para Steam de novo. Pode fechar isso aqui, beleza? Aqui já tá tudo feito. Você vem bem aqui, ó, em propriedades. Aí você aqui onde tem opções de inicialização, você bota esse comando aqui, ó, svcheats1, beleza? Lembra daquela bind lá no clipe? Para poder se ativar tem que estar com svcheats. Então você faz o que? Já bota esse comando aqui, porque você não precisa mais ter que ficar colocando sv, underline, cheats1, toda vez que você iniciar o jogo para poder usar a bind do no clipe, beleza? Já deixa tudo certinho. Feito isso, a gente vai abrir lá o jogo agora. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no jogo de novo, vai vir aqui em configurações, jogo. Você vai ver que a gente tem aqui, ó, ativar console de desenvolvedor. Você vai deixar habilitado no sim, beleza? Feito isso, você vai apertar aqui a tecla aspas. Você aperta ele, ó, e vai abrir esse console aqui, ó, beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai digitar esse comando aqui, ó, exec. Aí depois você vai botar exatamente o mesmo nome que você colocou lá no comando que você colocou naquelas pastas, beleza? Você vai colocar aqui o da Ctrl V no caso, né? Que é auto exec. Do jeito que tá aqui, ó, tudo junto, beleza? Só dá espacinho aqui depois de exec, espaço auto exec, beleza? Dá o enter, ó. Tá vendo aqui, ó? Exec auto exec, input service. Aí vem aqui, ó, interpretado o comando vinculado como, aí vai estar aqui numa suas binds, beleza? Feito isso, o que é que vai acontecer? Toda vez que você entrar no jogo agora, quando o jogo iniciar, ele vai procurar lá naqueles arquivos lá que você salvou, beleza? O arquivo .cfg, ele vai executar automaticamente, beleza? Ele vai executar automaticamente o arquivo que você colocou, beleza? Vai estar lá as binds tudo bem salvo, bem direitinho. Caso você tenha alguma dúvida ou algum problema, fala nos comentários que eu vou tentar tentando ajudar vocês o máximo possível aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais simples do que o normal, mas ajudando vocês pra mim tá ótimo, beleza? Então, bom, um grande abraço, falou, valeu e falou.